logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo a todos os internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Professores, professoras, vamos para mais uma aula onde estamos estudando nesse trimestre. Sempre eu digo o seguinte: isso aqui é um seminário. Quem perder alguma aula deve voltar lá para poder acompanhar. Estamos falando sobre a Igreja e o Espírito Santo, a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. Professores, professoras, estamos aí na 9ª lição desse trimestre e hoje vamos estar ensinando sobre os dons de Cristo para o aperfeiçoamento dos salvos. Introdução diz o seguinte: o apóstolo Paulo nos fez ver que o Senhor que venceu e foi exaltado, segundo a sua graça, concede às suas igrejas dons necessários para o pleno desenvolvimento do corpo de Cristo, para que alcancem a maturidade espiritual necessária. Estamos falando aí da Igreja e do Espírito Santo, mas também estamos falando da maturidade. Nós vemos que falta muita maturidade nas igrejas, principalmente nas igrejas pentecostais, falta maturidade, e aí nós vemos aí alguma meninice. Mas nesta lição nós vamos estar estudando sobre o alcance da maturidade espiritual necessária, que é importante para todos os cristãos. Antes de entrar no comentário da lição, quero enviar um grande abraço aí para Antônio Carneiro. Ele disse: Pai do Senhor, presbítero Ademar, fico impressionado com esse assunto. Ele disse que a classe dele dobrou de frequência. Parabéns, irmão Antônio Carneiro. Marcelo Honorato, de Vila União do Alto Alegre, município de Alto Paraíso, Rondônia. Ele diz que a lição está trazendo detalhamento sobre a função dos dons espirituais para que a igreja cumpra o seu papel aqui na terra. É isso mesmo, Marcelo. Grande abraço também para o Éder Tomé da Silva. Obrigado, Éder. Ele diz que aula abençoada. Muito obrigado. Mateus Ferreira, a paz do Senhor Jesus, presbítero Ademar. A aula é uma bênção. Ele é de Goianópolis, Goiás. Deus abençoe meu querido irmão Mateus Ferreira. Vini Galeano, ele diz que temos que ser humildes. Ele diz que Deus nos prova a todo momento. O primeiro objetivo da lição, vamos estar apresentando a relevância dos dons ministeriais na igreja. Diz assim: conhecendo os dons ministeriais. Os dons ministeriais foram ofertados aos crentes como um dom pessoal, com a finalidade de que seja exercido de modo a promover o desenvolvimento espiritual e o fortalecimento da Igreja de Cristo. Então, nessa lição, nesse trimestre, eu venho trazendo um ensinamento, os professores estão acompanhando e também está transmitindo aí para os seus alunos, aqueles internautas que estão me acompanhando também, estão vendo que nós estamos dando uma sequência e mostrando que o dom espiritual que Deus outorgou à igreja é para o crescimento e para o fortalecimento da igreja. Os dons ministeriais, eles não são distribuídos aos crentes para o nosso próprio interesse. Opa, eu agora tenho o dom disso, tenho o dom daquilo. Não, eles são dados por Cristo para o serviço, que nós vamos servir aos interesses da igreja, não aos nossos interesses. O 1.1 diz assim: a atualidade dos dons de Cristo. Não é segredo para ninguém que somos conhecidos como um povo pentecostal que crê intensamente na atualidade das manifestações dos dons do Espírito Santo. Nós somos um povo pentecostal que cremos. E nós precisamos desenvolver de maneira que nós possamos exercer esses dons ministeriais para servir a igreja
com inteligência, com maturidade, de maneira que os que não são crentes sejam glorificados. Paulo, em sua carta aos Efésios, ele está muito interessado que os crentes tenham conhecimento verdadeiro de cada dom. Conhecimento de cada dom, é isso que Paulo está dizendo. E ele mesmo, ele explica que aí o Senhor deu uns para apóstolos, deu outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Nós vamos tentar esmiuçar isso para que nós possamos entender. Muitos dizem que não existe apóstolo. Não, aqui ele está dizendo, e deu uns para apóstolo, certo? Barnabé não foi contado com os 12 apóstolos, mas também foi chamado de apóstolo. Então, para que alguém aí, quando essa igreja tem apóstolo fulano, apóstolo ciclano, não fica aí dizendo, contradizendo, dizendo, não, apóstolo é só aqueles que andam com Jesus. Não, o apóstolo é um enviado. Então, esses dons ministeriais, nós estamos falando de dons ministeriais, viu, meus queridos internautas, professores, dons ministeriais, funções para o crescimento da igreja. Então, esse dom é porque o Senhor quer o aperfeiçoamento dos crentes, dos santos, para a obra do ministério, que é para a edificação do corpo de Cristo. Veja que nós estamos falando de dons ministeriais. Sendo então necessário que os dons continuem a se manifestar. Ou você pensa, por exemplo, um pastor que é uma liderança, que conduz com amor, é um dom ministerial, que eu falei também na lição passada. O 1.2 diz assim, dons de serviço devem ser usados para a edificação da igreja. A carta de Paulo aos Efésios relaciona os dons ministeriais da seguinte maneira: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Estamos falando de dons ministeriais. Ministério de apóstolo, ministério de profeta, ministério de evangelista, ministério de pastores e doutores. E nós precisamos conhecer sobre isso. Então, meus queridos, não pensa que a pessoa, um pastor, ele é aquele que senta naquela cadeira e ele é o tal. Nada disso. Todo o seu trabalho do evangelista, do apóstolo, do profeta, do pastor e dos doutores na palavra, é para o crescimento da igreja. Quando eu falo de profeta aqui, eu quero que vocês voltem na lição passada, quando eu ensinei que quando o pregador está pregando, Deus está revelando a vida das pessoas. Talvez nem ele mesmo sabe que ele está falando com alguém, mas é o Espírito Santo falando. Quando alguém chega a ponto de dizer, mas esse pastor não conhece a minha vida, como é que ele está falando da minha vida? Profetas, ministério de profetas, que faz com que o Espírito Santo transmita a mensagem profética que fala o acontecimento. Citei lá na lição passada sobre o Ananias e Safira, que tentaram enganar, e quando chegou lá, Pedro profetizou. Verdade, meus queridos, que nós precisamos aperfeiçoar no crescimento. Então, à luz da Bíblia, qual é a finalidade do Espírito Santo em ofertar esses dons à igreja? Eu fiz esse questionamento aqui para professores e aqueles que me acompanham poderem entender. Qual é essa finalidade? Qual é a finalidade dos dons de ministérios para a igreja? Essa finalidade é capacitar o crente para a contribuição ao crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja, né? O exercício ministerial está sempre atrelado ao serviço da igreja. Então nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. E esses dons é para nos capacitar a esse serviço. Então o recebimento desses dons não faz com que o receptor se torne melhor ou superior a outros crentes. Cuidado com salto alto, vem falando, vem advertindo. Então assim, meus queridos, esses dons são distribuídos para aperfeiçoamento dos crentes, para a obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo. Olha, meus queridos, como é bom, por exemplo, nós temos professores de escola dominical que são doutores. Não estou falando de doutores formados em faculdades, com não no dedo, nada disso.
Estou falando de doutores na palavra, da revelação pelo Espírito Santo de Deus, no conhecimento da palavra. Então, traz grandes frutos, né? Então, é importante que nós possamos nos aprofundar em conhecer as coisas de Deus. O 1.3 diz assim: Cristo repartiu os dons com os homens. É como um pai que reparte a sua herança com os filhos. Quanto mais estudamos sobre os dons ministeriais, mais apreciamos as riquezas da graça e da sabedoria de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele distribuiu esses dons para capacitar os crentes para que esses se desenvolvam espiritualmente de modo a fortalecer a unidade do corpo de Cristo. Meus queridos, fala de unidade, de união, de crescimento juntos. Então os dons ministeriais são ofertados aos crentes para promover o desenvolvimento espiritual e o fortalecimento da igreja. Precisamos compreender estas coisas. O objetivo no segundo ponto aqui, nós vamos estar mostrando que os dons ministeriais são atuais, eles não ficaram lá no passado. Distribuição dos dons é o 2. O apóstolo Paulo discorreu nos primeiros 3 capítulos da carta aos Efésios sobre o grande plano de Deus, seu propósito, sua ação redentora, e apresentou a igreja como agente e representante desse plano. Nós somos agentes, nós somos embaixadores, nós somos representantes desse plano de Deus. E é por isso que nós precisamos nos desenvolver, crescer, apreciar o conhecimento das palavras de Deus. E aí diz assim que há uma diversidade de ministérios distribuídos por graça aos que estão em Cristo. É muitos os ministérios que vai fazer com que vai capacitá-los para serem instrumentos do Espírito Santo para a glória de Deus. Não é eu sou, Deus é. Cristo vive em mim, dizia Paulo. Não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Imagina um homem de uma sabedoria e um homem cheio da graça. O 2.1 diz assim: apóstolos enviados pelo Senhor Jesus. A palavra apóstolo constitui aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Esse é o apóstolo. E aí nós podemos perguntar: existe ainda hoje no nosso dia o ofício de apóstolo? Sim, existe, como eu disse lá. A Bíblia diz ali, Paulo explicando, que Deus estabeleceu esse ministério dentro da sua igreja. E Ele mesmo deu uns para apóstolo, então existe. Se Paulo está falando em Efésios que Ele deu uns para os apóstolos, e aí ele fala uns para os apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, concedendo para a edificação do corpo de Cristo, até que se alcance a unidade da fé no homem perfeito que é Cristo. A partir deste argumento, temos base para afirmar o ofício apostólico em operação no corpo de Cristo. Então você foi falar de apóstolo, fulano, apóstolo, isso não existe na Bíblia, apóstolo, é só se andar com Cristo? Não. Deus deu uns para apóstolos. O 2.2 diz assim: profetas, portadores da mensagem divina. Entendemos que profeta no Novo Testamento não tem a mesma posição de destaque do profeta do Antigo Testamento. Nós estamos cansados de ver aí pessoas que dizem, está falando pelo Espírito Santo, diz assim, diz o Senhor dos Exércitos, como era a maneira que proferiam os profetas lá no passado. Mas, na carta de Paulo aos Efésios, quando ele apresenta aí os chamados dons ministeriais, nós vamos ver que os profetas ali citados são nivelados aqueles que pregam a palavra de Deus. Lembra que eu falei do profeta, que quando ele prega, o Espírito Santo vai revelando, e as pessoas vão dizendo, mas ele não conhece a minha vida, porque está falando da minha vida? É esse profeta que nós estamos estudando, é esse verdadeiro profeta de Deus. Então, meus queridos, a palavra, como eu disse, quando alguém prega, quando alguém ensina,
como profeta, a palavra tem que arder nos corações. Veja o profeta Jesus, que ele era profeta, era o filho de Deus e é o filho de Deus. Quando andava com o discípulo de Emaús, enquanto ele falava as palavras e ardendo no coração dos dois discípulos. No Novo Testamento, profetas eram aqueles que propagavam a palavra de Deus, impulsionados pelo Espírito Santo, cooperando assim para a edificação da igreja. É o que eu estou ensinando, é o que você vai ensinar aí, professor e professoras, para que as pessoas não fiquem aí ligadas que profeta é quando alguém levanta e diz: olha, a tua casa que tu tanto pede vai sair agora, a tua fazenda que tu tem desejo, o teu carro vai vir agora. Não é nada disso que nós estamos estudando. Nós estamos falando sobre profeta que revela a palavra de Deus. O 2.3 diz assim: evangelistas, portadores das boas novas. A palavra evangelista significa mensageiro do bem ou mensageiro de boas novas. O dom ministerial de evangelismo é para proclamar a palavra de Deus em viagem de um lugar para outro, onde quer que o Espírito Santo enviasse. Eles eram verdadeiros evangelistas. Hoje nós vemos que muitas pessoas, não estou criticando, mas estou dizendo coisas que eu vejo, pessoas que não têm chamada nenhuma para evangelista, nunca evangelizou nem o seu vizinho, nunca evangelizou a sua rua, nunca pregou em praça pública, nunca ardeu no coração vontade de sair distribuindo folhetos, conquistando alma, recebendo ministério de evangelista, recebendo dos homens, mas não de Deus. Nós temos muitos evangelistas hoje preenchendo púlpitos. Se for verdadeiro evangelista, vai estar fazendo o trabalho, né, a obra ministerial, né, que é ser enviado em qualquer lugar, onde quer que for, está pregando a palavra de Deus. Então esse dom confere ao evangelista uma capacitação especial para conduzir outras pessoas a Cristo. Nós nem sequer conseguimos levar uma pessoa à igreja e estamos querendo o título de evangelista. Não evangelizamos ninguém, não convidamos ninguém. Está acontecendo. 3, objetivo da parte 3 aqui, nós vamos estar expondo a variedade de dons e a multiforme de Deus. Quer dizer, as muitas formas. Quando fala multiforme, vamos dar muitas formas de Deus, que Deus vai usar nestes dons ministeriais. Variedade de dons e multiforme da graça de Deus. Existem muitos dons e nenhuma das listas visa ser exaustiva. Os dons de Deus, eles são intermináveis. Então todos são todos são complementares entre si, todos os dons em sua multiforma. Nenhum é completo em si mesmo. O fato de nenhuma pessoa ser autor suficiente leva à interdependência. Cada crente é um membro do corpo de Cristo e cada membro precisa dos demais. Mesmo quando as pessoas manifestam os mesmos dons, fazem de modo diferente e com resultado diferente. Veja a multiforma, o que nós estamos falando da multiforma. Nós temos na igreja pessoas que não falam uma com a outra. E, no entanto, está ali comungando e esperando a volta de Jesus. Vai ficar. Por quê? Porque nós somos um só corpo em Cristo. Precisamos entender isso se quisermos sermos arrebatados no dia do Senhor. 3:1 diz assim: pastores responsáveis por conduzir o rebanho de Cristo. O dom de pastorear se desponta quando, pela capacitação pelo Espírito, o obreiro é levantado por Deus para resguardar, proteger, conduzir e cuidar da sã doutrina, refutar as heresias que surgem no seio da igreja, tendo o dever de ser exemplo da pureza e da sã doutrina. Nós temos muitas igrejas hoje, principalmente na Assembleia de Deus, obedientes na doutrina, mas empobrecido no amor. O que eu tenho acompanhado durante esses mais de 40 anos de cristão,
Quantas pessoas chutadas para fora da igreja. Quantas pessoas que vêm chorando, confessando o seu pecado, esperando que realmente a igreja seja ali uma porta aberta para ajudar, para conduzir novamente ao reino. E são chutados, você está excluído, você não vai ter mais receber saudação, você não deve nem entrar na igreja, porque você é uma vergonha para nós. Não foi esse tipo de pastor que o Senhor escolheu. Não é esse tipo de pastor que o Senhor deu o dom ministerial. O dom ministerial é aquele homem que vai proteger, vai resguardar, vai ensinar e vai fazer com que as pessoas possam compreender e viver a sã doutrina. Cabe ao pastor a responsabilidade de alimentar as ovelhas de Cristo com a palavra de Deus e conduzir as ovelhas, nutrindo-os com alimento sadio e com consistentes, através de um comando forte e servidor, indispensável para a ampliação da igreja, para crescimento. Pastor que ama, às vezes a palavra é dura, mas ele ama, às vezes ele prega duro, mas ele chora, porque ele quer ver, como Paulo disse, eu sinto dor de parto até que o evangelho seja introduzido em vós. Essa é a missão de um pastor. Não é aquele pastor que está excluindo por qualquer coisa. Não é aquele pastor que, em vez de chamar a pessoa, abraçar e dizer, eu vou te ajudar, fica aqui. Não volte mais lá, fica aqui. Espere aqui na graça de Deus, nós estamos orando por você. Quando você se sentir liberto, fala comigo, vou te colocar em comunhão. Não, o pastor diz, olha, durante 6 meses, ninguém nem cumprimenta esse irmão. 6 meses eu não posso entrar aqui. Esse é o pecado que vem acontecendo. Acredito que no dia de hoje não, mas eu, como já sou de outra época, é o pecado que aconteceu muito dentro da minha igreja, da Assembleia de Deus, em que pessoas que chorando confessavam seus pecados não tinham mais direito nem de entrar na igreja. E tem ainda aqueles que tem ali certa data, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então o pastor do rebanho de Deus é o homem que leva em seu coração o povo de Deus. O povo de Deus está ali, como Moisés disse, quando o Senhor disse, olha, eu vou destruir esse povo, teu povo, Moisés. Ele disse, então risca o meu nome, Senhor, se for para tu destruir eles. Quer dizer, o povo estava arraigado no coração de Moisés. Moisés amava aquele povo, mesmo rebelde, construindo imagens de escultura, voltando às tradições egípcias. Mas Moisés o amava e esperava que ele se convertesse. É essa a visão de um pastor escolhido por Deus, de um pastor realmente com dom, com o ministério de pastor. Ele vai em busca daquela que se perde, daquela que se extravia, ele vai lá e traz, como a parábola da sem ovelha que o homem traz no ombro. Meus queridos, ele defende contra tudo que pode ferir ou destruir a sua fé. Pensa que é fácil o ministério de pastor? Tem muita gente querendo ser pastor, não sabe o que está desejando. 3.2, doutores, aqueles que ensinam as doutrinas cristãs fundamentais. Aquele que possui esse dom consegue obter revelação do Espírito Santo de forma detalhada da palavra de Deus e comunicar os conhecimentos para a saúde do corpo de Cristo, fazendo de tal maneira que os crentes consigam aprender. Ah, como eu gosto, como eu aprecio os doutores na palavra. Aqueles que pregam com revelação, com conhecimento, com profundidade, é uma exegese tremenda. Ah, como eu gosto. Mas dentro das nossas igrejas, nós temos hoje os animadores de plateia. É um aprendendo do outro. Levanta, senta, levanta a mão, cutuca o teu irmão, dá um abraço no teu irmão. Ah, meus queridos, claro que eu vejo aí uma motivação, mas são gritadores, gritam, mas não resolve. Hoje o Senhor vai resolver o teu problema. Tu entrou aqui com um problema, hoje o Senhor vai resolver o teu problema. E a igreja sapateia, a igreja grita, e a igreja dá glória a Deus. E eu pergunto, qual é o problema?
se o Senhor disse, olha, venha está cansado e oprimido. Quem me segue, ele disse. Ele disse, não pensa que eu vim trazer paz na terra. Ele disse, não pensa, é que daqui para frente vocês vão ter uma vida tranquila. Não, vocês estão entrando na guerra, eu sempre tenho dito isso. Por que muitas pessoas não firmam no Evangelho? E por que muitas pessoas hoje estão no Evangelho, mas nem sabem por que estão no Evangelho? Toca do jeito que o mundo toca. Não tem, pois é uma fé, uma raiz profunda, conhecimento do que é o servir. E aí, por isso nós estamos tendo esses problemas. As pessoas não se amadureceram, não se enraizaram. E aí pensa que o Evangelho é essa facilidade. Jesus, eu estou chamando, você está vindo para a guerra. Após a de hoje em diante, é pai contra filho, sogro contra sogra. Quer dizer, as pessoas aceitam Jesus, vira aquela guerra em casa. E ele disse, olha, no mundo você vai ter aflição. Vocês vão ter tribulação, mas tenham paciência. Eu venci, vocês também vão vencer. Ele está dizendo, vocês vão estar numa batalha direta, numa luta diária. Mas você está preparado para vencer no poder da palavra. Então, meus queridos, esses que possuem esse dom de doutor, ele consegue revelações do Espírito Santo de forma detalhada da palavra de Deus e a comunicar os conhecimentos para a saúde do corpo de Cristo, fazendo de tal maneira que os crentes conseguem aprender. Que a minha igreja, falo da minha igreja, terça-feira, culto de ensino, culto de doutrina, chega lá, a pessoa não está preparada, a pessoa não tem conhecimento. Às vezes tem doutores, às vezes tem naquele dia que tem doutores sentados, mas é ela que vai ensinar. Se não tem um ensino, não sabemos distribuir as coisas certas, como o Senhor distribui os seus ministérios. No Novo Testamento, os doutores instruíam e ajudavam a aplicar a revelação de Deus à vida da igreja. Muito importante atentarmos para o fato de que o ensino, no contexto do corpo de Cristo, requer dom concedido por Deus. Doutora, revelação da palavra. Andar em águas mais profundas. 3.3, os dons ministeriais a serviço da igreja. O apóstolo Paulo, assim como fez com a igreja de Éfeso, de igual modo, apresenta à igreja de Corinto uma relação de alguns dons e acrescenta outros que podem ser enquadrados na categoria de dons ministeriais. Quer dizer, acrescenta mais do que o que Paulo ensinou ali, são dons. Há multiforma, né? Há várias maneiras de Deus usar naquele ministério. O mesmo ministério com usa e apresentações diferentes. Então o apóstolo, ele disse, sendo eles a saber, de uns para apóstolos, para profeta, milagres, né? Cura, socorro, governo e variedade de língua. Voltamos lá. Até na lição passada. Então o Espírito Santo não está limitado como nós somos limitados a um rigor, a uma liturgia. Não, ele não está limitado a uma rígida lista. Suas operações, manifestações e ministérios são diversos e surpreendentes. Então é preciso que aqueles que têm estes dons sejam colocados em condições adequadas para liderar, conduzir, cuidar, instruir o corpo de Cristo. Mas igreja, nós vivemos em igreja, muitas igrejas, da ciumeira. Você pega, por exemplo, eu tenho o meu comércio, então cada funcionário você coloca naquela função para que o comércio vá bem, para que você tenha resultado. As igrejas precisam descobrir seus talentos, colocando cada um na sua função, distribuir os trabalhos de maneira que é para o crescimento da igreja, de maneira que os dons ministeriais que Deus deu sejam ali, por exemplo, usados e cada um ali liderando naquilo que lhe cabe, em obediência o pastor, a liderança superior, sempre em obediência. Aí cresce, mas é uma ciumeira. Quantas vezes acompanhei pessoas, às vezes, chegar um irmãozinho, começava a crescer,
e dizer ao cavalo comedor, encurta a corda, quer dizer, vai comer, você puxa a corda aqui, ele não alcança. Quer dizer, nós vivemos isso, uma política suja que não devia ter em nosso meio. Mas, graças a Deus que são muitas e muitas as nossas igrejas que agem de forma aos dons de ministério enviado por Deus a ser usado dentro da igreja para crescimento do corpo de Cristo. Conclusão, conforme foi possível apurar, os dons ministeriais são amplos e capacitam o crente, dando-lhe recursos para poder servir ao Senhor e à sua igreja, para que esta cresça gradativamente. É isso que nós queremos. Gostaria que você desse um like, que você compartilhasse, que você comentasse. Isso dá mais vida, dá mais ânimo ao professor. Espero você na próxima aula, que é a aula 10, o amor, a marca do cristão, cheio do Espírito Santo. Deus abençoe a cada um e até lá, na paz do Senhor. Amém.